Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando meu queridíssimo amigo, um dos grandes constitucionalistas da história do Brasil, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Estamos falando no primeiro bloco sobre o ativismo judicial, nesse particular, nossa posição absolutamente idêntica. Nós, os velhos constitucionalistas, sabemos o que é o direito constitucional feito pelo poder constituinte, e não um direito constitucional feito por poderes que não têm competência para gerar as normas. E agora nós vamos conversar um pouco sobre o quadro político atual. Mas antes de começarmos a falar sobre a política atual, sobre essa incerteza, ficha limpa, candidatos, excesso de partidos, aliás, um dos livros que marcou época no Brasil, na década de 70, foi A Democracia Possível. O Manuel Gonçalves Ferreira Filho mostrou o que é uma democracia, o que é uma democracia possível em momentos de crise. Como eu faço em todos os programas, Manuel, eu entrego um livro. Esse Lanterna na Proa, o Paulo Rabelo de Castro e eu, coordenamos com 60 e poucos, quase todos economistas, amigos do Roberto Campos, quando os 100 anos do seu nascimento, que foi o fim do ano passado. E demos o título de Lanterna na Proa, para mostrar que o lanterna na popa dele, que ele dizia que estava vendo o passado, ainda os seus faróis podem iluminar o futuro do Brasil. Por isso, o pensamento do Roberto é um pensamento que, se fosse adotado no Brasil, seria uma lanterna na proa. Muito obrigado, Ives. Esse convite para participar desta entrevista é, para mim, não só uma grande honra, um grande prazer, não só por trocar ideias com você, como ainda ganhar um prêmio, que é esse livro sobre o Roberto Campos, com o qual eu tive algum contato, embora eu não seja economista. Realmente, quando ele era senador, eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias sobre aspectos institucionais com ele, e isso eu faço questão de que seja inscrito no meu currículo. Não, e ele, inclusive, o cita no Lanterna na Popa. Ele me cita no Lanterna na Popa. Eu cheguei a dar alguma colaboração, mas sobre assuntos políticos. Exatamente. Mas agora, entrando na política, hoje nós estamos com um quadro de muita insegurança. E o que nós vimos é o seguinte: a economia do Brasil, quando estava para deslanchar, nós tivemos aquele episódio que até hoje foi muito mal contado, que terminou dificultando os projetos que estavam em andamento. Aliás, o único projeto que realmente foi aprovado teve uma participação aí do meu filho, que você se lembra, da reforma trabalhista. Ele fez questão de mostrar a importância de mudar e realmente a reforma trabalhista trouxe um benefício para o país, uma redução enorme nos processos trabalhistas e, ao mesmo tempo, fazer com que as aventuras que se faziam nesse campo desaparecessem. Mas as outras reformas, com o episódio do Janot em relação ao Joelhos Batista, acabaram todas as outras. E o Brasil, reformas possíveis. E o Brasil entrou nesse momento que estava para o avião sair na cabeceira da pista a ficar estancado. E nós estamos com um processo eleitoral em que há diversas candidaturas, nenhuma defendendo teses viáveis para a recuperação do país. Nós verificamos que o Brasil está, em nível de desenvolvimento, perdendo muita substância em relação a outros países emergentes que estão crescendo muito mais do que o Brasil, e nós estamos empacados por força de um grande corporativismo que não permite reformas, por força de corrupção que evidentemente ainda não foi eliminada e, ao contrário, tem gerado muitas vezes muito arbítrio, e, por fim, por força de um desperdício de recursos que leva, apesar de termos uma carga tributária de quase 33%, segundo a OCDE, muito maior que os Estados Unidos, Japão, Suíça, Coreia do Sul, etc., a não poder ter recursos para investimento. Como é que você vê esse quadro e o futuro eleitoral do país?
Você vê que são muitas questões ao mesmo tempo. Eu quero isso. Eu sei das limitações de tempo do programa e por isso eu vou fazer uma síntese bem sintética do que eu penso a respeito do assunto. Primeiro, conforme um trabalho que já chegou às suas mãos, eu escrevi com todas as letras que o nosso sistema político degenerou. E, consequentemente, ele é incapaz de produzir a boa governança. Ele degenerou, em primeiro lugar, na medida em que se ensejou a multiplicação infinita de partidos, porque é um país que tem 30 partidos registrados, mais de 70 em organização, já é um país que não acredita em partidos. No Congresso Nacional. E eu não trouxe estatísticas, que inclusive não é o meu forte, mas eu sei que o maior partido brasileiro tem pouco mais de 10% de representação no Congresso Nacional. Se nós unirmos os três, que são irredutíveis entre si, eles formam 30%. Consequentemente, o sistema partidário tem um esfarinhamento que torna impossível qualquer diálogo em torno de ideias. O diálogo é simplesmente em torno de interesses, porque 99% dos partidos brasileiros, e eu ainda deixo 1% para que não me desmintam, são partidos que visam simplesmente a interesses de grupos ou de pessoas. Isso é verdade. E, inclusive, isso se acentua com as distribuições de verbas, porque é um outro paradoxo brasileiro. Nunca se discutiu o financiamento público das eleições, como em outros países ocorre, mas, em compensação, se estabeleceu o financiamento público das eleições. Primeiro se estabeleceu por métodos inconfessáveis, agora, claramente. Agora, se nós temos um sistema partidário absurdo, decorrente de um sistema eleitoral, em que a ideia de justiça pela distribuição das cadeiras proporcionalmente às correntes políticas, que não existe, ainda foi prejudicada pela invenção do puxador de votos. Isso leva a uma deliquescência do processo político. Você vê o seguinte, Manuel, nós temos um autor que você conhece, aliás, é clássico, Lipphardt, da Universidade de Yale, quando ele examinou as 20 democracias mais estáveis do mundo, encontrando 19 parlamentaristas e só os Estados Unidos presidencialista, ele mostrava esse problema, um dos itens de estabilidade, ele mostrava o problema da formação partidária que o parlamentarismo permite a formação de correntes ideológicas. O que ocorre? Você pega, por exemplo, a própria Itália, que tem um número de partidos que o Brasil tem, 35, no Congresso Nacional, ou melhor, no parlamento italiano, só existem 8 partidos que têm assento no Congresso. Aqui no Brasil, dos 35 partidos, 26 têm assento no Congresso. O que vale dizer, é absolutamente ingovernável enquanto nós estamos. E eu presidi a Comissão de Reforma Política da OAB até... Lá eu sou proscrito. Agora, apresentamos N projetos, fizemos o Vicente Cândido numa audiência pública aqui, 12 anteprojetos, nenhum deles foi levado em consideração. Depois de discutir reforma política, só fundo partidário foi apresentado. O que representa, ninguém pensou em reforma política. E este é o grande drama, porque enquanto isso existir, nós vamos estar com o domínio, enfim, dos donos de partido. Né? Mas, Ivo, se você me permite, você me conhece há mais de meio século, você sabe que eu digo que eu penso. 60 anos. O que acontece é muito simples. A grande dificuldade de reforma política em profundidade no Brasil é que ela depende dos interessados em que nada se reforme. Claro. Porque quem se ajeitou ao esquema que está montado quer que ele continue. É uma questão de falta de patriotismo. Mas é evidente. Nós temos um sistema eleitoral deformado, nós temos um sistema partidário absurdo, e isso, inclusive, inviabiliza, desculpe, o parlamentarismo a curto prazo no Brasil, porque não teríamos os gabinetes formados pelo critério
De qual? Da soma de interesses, que em versões mais elegantes são a atribuição de cargos, em versões mais elegantes eu não preciso dizer qual seja. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu estou parcialmente de acordo com você, embora não esteja de acordo com a solução. Você é um parlamentarista. Eu devo louvar a sua persistência e o seu idealismo, porque eu conheci estudante de direitos, você era parlamentarista. Eu nunca fui parlamentarista. Exatamente. O meu pecado é ter sido muito mais presidencialista do que foi. Mas eu também não sou mais presidencialista, porque eu acho que nós precisamos procurar uma outra fórmula, ou a moda portuguesa ou a moda francesa, porque também nós temos um outro problema, que é o presidente da República no Brasil se tornou o dono do Brasil em tempos normais. Ditador a curto prazo. É o monarca, sua majestade, o monarca, o presidente do Brasil, que é um livro escrito nos anos 30, quando nós não temos chegado nessa fase que está. Meu caro Manuel, olha, quero agradecer muito a sua presença. Eu faço apenas uma observação. Eu sempre brinco que quando diz que o Brasil não pode ter parlamentarismo, porque não tem partidos políticos, eu digo sempre que o Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. É verdade, mas uma coisa precisa preceder a outra. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, os telespectadores devem ter apreciado muito. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.